Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós vamos iniciar o nosso momento de culto, momento de encontro que temos com os irmãos, com a comunidade da fé, com a família da fé, mas também um momento que nós temos de encontro com Deus, como igreja, como ovelhas do pastoreio, de Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui. Amados, nós estamos diante de um texto muito conhecido da história de Israel, um texto muito conhecido para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e conhecem a história da revelação de Deus. E aqui nós vemos Deus se revelando ao homem, Deus se revelando ao ser humano de uma maneira extraordinária. Moisés teve diante de si uma revelação de Deus que falou com ele diretamente através de uma sarça, que é uma planta, um arbusto, uma pequena árvore típica do deserto, e que havia nela, no seu interior, uma chama de fogo abrasador. E dessa chama de fogo, ele ouvia claramente a voz de Deus falando com ele, conversando com ele. E se não bastasse isso, aquela sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então ele se aproxima, porque ele fica maravilhado com aquela revelação. Ele se aproxima, e quando ele ouve a voz de Deus, e Deus se apresenta a ele, o texto diz: Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A igreja hoje, quando eu falo a igreja hoje, estou falando talvez do tipo de evangelho que a gente vive hoje. Ele é tão egocêntrico, tão centrado na pessoa,
que ele ignora quem é Deus, que ele ignora a soberania de Deus, ignora a grandeza de Deus, ignora o fato de Deus ser inefável, o fato de Deus ser indescritível, o fato de Deus ser intangível, ou seja, eu não posso definir quem é Deus, eu não posso conhecer a Deus completamente, e eu não posso tocar a Deus, porque Ele é Deus. Mas as mensagens que a gente ouve por aí, nos Instagram da vida, nos grupos, é de um Deus pequeno, de um Deus coitadinho, de um Deus que precisa de mim e não eu dele. Há uma típica inversão de papéis, de um Deus que foi reduzido a alguém que é meramente um provedor de coisas que eu preciso, coisas que eu necessito. Um Deus que talvez esteja mais relacionado a um terapeuta do que a um próprio Deus. E aqui nas Escrituras nós vemos Deus se revelando a Moisés. E quando Moisés ouve a voz dele, e ele diz, eu sou Deus, Moisés rapidamente, irmãos, eu imagino que Moisés se jogou, se lançou no chão, e tapou os seus olhos, e deixou de olhar para aquela revelação. Por que é que Deus se revelaria se fosse para não ser olhado? Parece até incoerente, não é mesmo? Por que que Deus se revela se não é para ele ser olhado? Mas Moisés tinha um senso tão grande da santidade de Deus, do poder de Deus, que a reação que ele teve foi esconder o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Ele temeu olhar para Deus. E aí eu vejo que nós cometemos erros, equívocos, muito grande, até mesmo na nossa inologia, nas nossas músicas. As nossas músicas pedem para Deus revelar a sua face. As nossas músicas a gente pede para Deus se manifestar o seu poder. Nas nossas músicas a gente pede para Deus se apresentar, como se fosse simples esse processo. E a gente vê nas Escrituras vastamente que não é simples esse processo. Por um simples motivo. Eu sou finito, você é finito, eu sou frágil, você é frágil, nós somos e estamos afetados pelo pecado. E Deus é infinitamente santo, Ele é infinitamente Deus, Ele é infinito. E quando essas duas coisas se encontram, a mais fraca necessariamente tem que ser aniquilada. É como se pedir para que Deus revelasse a sua face para mim, é pedir para que Deus permita-me mergulhar na fornalha do seu ser. E a gente sabe o que acontece com a matéria quando ela entra numa fornalha. Ela é consumida. Então, amados, eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos, antes da gente passar para o momento do louvor, que a gente tivesse um momento de oração agora, que a gente pudesse pedir para que Deus nos ajudasse a temê-lo. Senhor, eu tenho que reconhecer que no meu dia a dia eu tenho temido mais os meus inimigos do que o Senhor. No meu dia a dia eu tenho temido mais as enfermidades do que o Senhor. Eu tenho temido mais a falta de dinheiro, o desemprego, do que o Senhor. Eu tenho que admitir, Senhor, que eu tenho temido mais ser rejeitado pelas pessoas, então por isso eu estou voltando a minha vida, estou empenhando a minha vida e meu esforço mais em agradar as pessoas do que agradar o Senhor. Eu tenho que reconhecer, Deus, que eu não tenho noção, muitas vezes, de qual é o lugar do Senhor na minha vida.
E aí a religião traz para mim um Deus utilitário. Um Deus que eu posso utilizar como aquele canivetinho. Eu adoro isso, gente, adoro ferramenta. Sabe aquele canivetinho multiuso? Aquilo é uma beleza, né? Tem chave de fenda, tem saca-rolha, tem lâmina, tem uns que tem cortador de unha, pinça. Olha que coisa maravilhosa. Isso é bom demais. É ótimo ter um canivetinho multiuso, mas Deus não é um canivetinho multiuso. O Deus que se apresentou a Moisés aqui, e ele se prostrou diante desse Deus, e ele não hesitou em cobrir os seus olhos, porque aquelas chamas penetraram a sua alma. É esse o Deus que está vivo e que governa o universo, meus irmãos. É esse mesmo Deus, é esse mesmo poder com que Ele governa todas as coisas. Então nós não podemos subestimar a grandeza, a soberania, o poder, o amor, o poder criacional, o poder de restauração, o poder de renovação, que nem nós vimos na semana passada, que Deus tem para operar nas nossas vidas, e Ele quer fazer isso. Mas nós precisamos estabelecer uma relação honesta, uma relação bíblica com Deus. Nós não podemos acreditar simplesmente no que os vendilhões dos templos, estão falando sobre Deus hoje. Nós não podemos acreditar, nós temos que olhar para as Escrituras, nós temos que conhecer as Escrituras, porque é esse Deus que nós devemos servir. Amém? Eu queria que você pudesse ficar à vontade agora, para ajoelhar-se, se você puder, para ter um tempo de oração. Eu quero me retratar com Deus agora, depois desse texto. Eu quero dizer para Ele: Senhor, Tu sabes que eu tenho uma visão distorcida a respeito do Senhor. E muitas vezes, Senhor, o Deus que eu estou servindo é um Deus fraco e não é o Senhor. O Deus que muitas vezes eu quero para a minha vida é um Deus que me agrada. E não um Deus que me corrige, e não um Deus que me exorta, e não um Deus que me orienta. Muitas vezes o Deus que eu quero é aquele que diz sim para tudo. É aquele que deixa eu comprar o doce que eu quiser. É aquele que só diz sim, não é um Deus que diz não. Então eu queria ter esse tempo com Deus, de olhar para essa cena. Eu vou ler de novo o texto, antes da gente orar. Vou ler de novo o texto. E eu quero me colocar no lugar de Moisés. Eu quero me colocar no lugar de Moisés. É claro que eu quero ter uma revelação especial de Deus. Você quer ter uma revelação especial de Deus? Eu quero. A gente precisa. Isso é muito bom. E Deus quer se revelar. Mas nós temos que saber como que a gente deve se comportar diante de Deus. A gente tem que saber das consequências que a gente pode incorrer quando nós pedimos uma revelação para Deus. Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo, com letra maiúscula, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oremos. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu me prostro na tua presença, porque a tua palavra diz que tu estás aqui, tu estás no nosso meio, tu estás em meio aos louvores do seu povo, tu estás onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, com a finalidade, com o propósito de te adorar. O Senhor está aqui, Pai, e eu quero reconhecer o meu erro, reconhecer os meus pecados, por todas as vezes que eu ignorei a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania, o teu controle, a tua autoridade, o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o universo, sobre o passado, o presente e o futuro, sobre a eternidade. Tu és Deus, tu és o grande eu sou. Senhor, abre os meus olhos, abra os meus olhos para ver pela fé a tua grandeza, para ver pela fé que tu és o nosso Pai eterno, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor da igreja. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do teu povo, perdoa todas as vezes que nós nos enganamos ou nos permitimos enganar, deixando com que a tua imagem seja distorcida na nossa mente e no nosso coração. Todas as vezes que nós reduzimos quem tu és na nossa vida a alguém, a uma entidade ou a uma força simplesmente que pode concorrer para o meu bem. Senhor, me perdoe todas as vezes que eu tenho ignorado tudo aquilo que o Senhor já disse ao meu respeito na tua palavra, tudo aquilo que o Senhor já disse a respeito de ti mesmo na tua palavra. Eu quero pedir perdão a Deus, ao Senhor, porque não tenho me afadigado no conhecimento do Senhor através da tua palavra, através da oração, através da meditação. Tem misericórdia de nós, Senhor. O que é que nós poderíamos te pedir nessa noite? Que o Senhor tivesse alguma obrigação de ouvir, uma vez que o nosso conhecimento a respeito do Senhor é tão pequeno, a nossa intimidade contigo é tão pouca, tão frágil, tão superficial.
tem misericórdia da nossa vida e revela-se, ó Deus, a cada um de nós nessa noite. Toca o nosso coração, tira a cegueira dos nossos olhos e permita que com os nossos pés descalços a gente reconheça que estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa soberanamente, aquele que é maior do que qualquer inimigo, do que qualquer adversário, aquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. E o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Levante sua voz. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, e é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é esse Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim, o que fizeste a mim. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Jesus tomou o seu lugar naquela cruz. Digno é o Cordeiro que foi morto em favor de nós pecadores. Ele morreu a morte mais ridícula, a morte mais humilhante. Ele sofreu por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus Cristo somos sarados, limpos. Ele nos reconectou com o Pai. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Digno é o Senhor. Te adoramos, Jesus, em espírito e em verdade. Nós queremos render o nosso louvor a Ti nessa noite, Jesus. Render os nossos cânticos a Ti, Jesus. Só Tu és o Rei sobre todas as coisas, Jesus. O Pai o colocou e o exaltou ao nome que está acima de todo nome. Nós queremos Te adorar em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis
nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci, ó Rei. Jesus, Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó ó Rei. Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito, em verdade, ministrando louvor. onde flui o amor. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós queremos declarar: não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como o Senhor Jesus. Nós queremos declarar como salmista, Jesus, que não há outro lugar melhor do que a tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor uma coisa, eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias da minha vida nos teus templos, na tua casa, Jesus, nos teus átrios, Jesus, porque um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Esse é o meu prazer, esse é o meu desejo, te adorar, Jesus. É para isso que eu nasci, é para isso que eu fui criado, para bendizer o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu olho para a cruz, E para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu Sem palavras, me aproximo. quebrantado o seu amor.
de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe-nos a vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado. por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. O amor de Jesus nos atraiu. Nós somos quebrantados pelo amor de Jesus. Não por força, mas através da graça irresistível de Jesus, que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, que traz vida aos ossos secos. O amor de Jesus nos alcançou, aleluia. Gostaria nesse momento de convidar a igreja a levantar um clamor, uma adoração ao Senhor. Se junte em grupos de 2, 3, 4. Vamos começar a levantar um clamor nessa noite, adorar o Senhor e elevar o nome dEle. Levante sua voz nessa noite, comece a adorar o Senhor em adoração. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua casa, ó Deus, e saber que o Senhor se faz presente no nosso meio nesta noite. Ó Pai, obrigado por o Senhor ser tão bondoso e misericordioso com esta igreja. Abençoa-nos, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque somos homens e mulheres indignos, ó Pai, da Tua graça. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor olhou para nós, estendeu a Sua mão nesta noite. Oh Deus, como é bom. Obrigado, Pai. Só o Senhor é Deus e não há outro igual a Ti.
Oh Deus, afasta o engano da nossa mente. Afasta o engano, ó Deus, da nossa igreja. Que essa igreja seja purificada pelo Teu poder. Que cada um possa sentir, ó Deus, e ser revigorado. E Senhor, que Teu Espírito encha esta igreja, não com membros, mas com o Teu poder, ó Deus. Que essa igreja possa ser uma igreja abençoadora, que essa igreja possa profetizar, que essa igreja possa ser resistência, ó Deus, nos tempos difíceis que iremos enfrentar. Ó Deus, que os jovens profetizem, que os velhos, ó Deus, que os idosos tenham visões, e que esta igreja possa, ó Deus, abençoar esse bairro, esta cidade, este país, este estado e esta nação, ó Deus, possa encontrar no Senhor o refúgio e a segurança de dias melhores, ó Pai. Abençoe e separa, ó Deus, as famílias desta igreja. Proteja, ó Deus, as crianças, os jovens, nas escolas, ó Deus, nas faculdades. Que o engano, ó Deus, o homem da instrução errada deste mundo que caia sobre terra, e o poder do Senhor possa, ó Deus, revestir esses jovens. Que essas crianças e os jovens possam ser separados por Ti. Afasta o engano e revela, ó Deus, a Tua face. Conhecereis a verdade, ó Deus, e a verdade nos libertará dos grilhões do engano deste mundo, e seremos cativos ao Senhor. Abençoe e proteja, ó Deus, a liderança desta igreja, o nosso amado pastor, ó Deus. Não deixe que ele se esmoreça, Pai. Dê autoridade em nome de Jesus ao nosso pastor. Ó Deus, que palavra torpe que se levante contra a vida dele, que caia sobre terra agora em nome de Jesus. Eu, ó Deus, declaro a derrota agora em nome de Jesus. Reveste o nosso pastor, ó Pai, que ele possa, ó Deus, nos guiar, ó Deus, em caminhos para o alvo que é o Senhor Jesus. Abençoe este ministério de louvor, a cada membro. Reveste, Senhor. Afasta, ó Deus. Afasta, Senhor, tudo que não é de Ti. Que os membros possam ser santos e puros aqui neste altar, ó Pai. Ó Jesus, abençoe a diaconia, abençoe o ministério infantil, todos os ministérios dessa igreja. Que o Senhor traga o renovo e um avivamento para cada um nesta noite, ó Pai, para que essa igreja possa ser transformada, ó Pai. Ó Senhor, eu clamo e peço perdão, ó Deus, pelo tempo que eu me afastei de Ti, e que cada um que assim se sinta, que traga o arrependimento em seus corações, ó Pai. Assim como Jonas se afastou, ó Pai, eu se afastei do Senhor. Que o Senhor possa nesta noite começar a boa obra e trazer o renovo do Teu Espírito, e que possamos olhar para aquela videira que o Senhor secou, e Jonas ficou indignado, mas ele não havia feito nada para cuidar daquela videira, mas o Senhor a cuidou. O Senhor cuida de cada de nós, e nós por muitas vezes não enxergamos o cuidado. Muitas vezes, ó Pai, nós não identificamos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós. Mas, Senhor, abre os nossos olhos e nossos ouvidos para que possamos enxergar e ver a bênção do Senhor. Estenda a Tua mão, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estejam atentos à nossa oração. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Senhor. Receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero chamar as crianças aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo aqui? Tem alguém dormindo, sossegado. Amém. Estenda sua mão direita para cá. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada uma dessas crianças. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre a mente e o coração delas. E que nós também, ó Deus, abençoados pelo Senhor, pais e responsáveis, possamos guiá-las com exemplo de amor e graça na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos descer devagarzinho. A Zuzô ficou. A Zuzô ficou para trás. Vai chegar a hora dela, né? Amém, né? Que bênção, né, gente? Como é bom a gente ver a vitalidade das crianças, né? E na vitalidade das crianças a gente também pode ter esperança na renovação, né? Da vida da igreja, né? Na missão da igreja. A gente fica encorajado em saber. E o nosso empenho deve ser fazer com que eles sejam melhores do que a gente. Né? Que eles sejam melhores do que a gente. Melhores cristãos, até mesmo, do que nós. Nós passamos a semana aí reverberando uma palavra no nosso coração, né? Eu escutei barulho de osso batendo a semana inteira. Foi uma bateria de ossos, né? A semana toda aí, reverberando, né? As pessoas compartilhando as suas experiências com a palavra do Senhor. E é tão bom a gente saber que é a palavra do Senhor, né? Não é da igreja, não é minha, não é de ninguém, é do Senhor, é Deus falando com a gente, né? E quando Deus fala com a gente pode ter a esperança e a fé de que aquilo é verdade e que de fato algo diferente, algo novo, algo surpreendente pode acontecer na nossa vida, na nossa história, né? Porque se depender de mim, se depender de você, a gente sabe que não sai nada, né? Ou é só eu que tenho essa sensação? Ai, Senhor. Bom, nós vamos voltar lá no Êxodo, capítulo 4 agora. Nós iniciamos o culto fazendo a leitura do início do capítulo 3 e agora nós vamos ler o início, a primeira parte do capítulo 4 do livro do Êxodo. Copo bonito, hein, Dequinha? É? Novo, né? Amém. Capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Vamos ver se eu consigo fazer uma leitura dinâmica aqui. Os irmãos acompanhem comigo aí, para não perder, ok?
Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no teu peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele a que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos colocamos submissos à direção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações. Que não haja nenhuma resistência, nenhuma incredulidade no nosso coração, mas que a terra esteja boa, fresca, irrigada e preparada para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós falamos a semana passada em renovação da esperança, quase que uma ressurreição. O texto foi o de Ezequiel 37. E, na verdade, nós estamos acostumados no Evangelho a ver Jesus, pelo menos, ressuscitando duas pessoas. Primeiro uma menina e depois Lázaro, o seu grande amigo, amigo do peito, parceirão. Lázaro era amigo. Jesus, quando passava naquela região, ele ficava na casa deles. Na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E a gente vê nas duas cenas, Jesus trazendo à vida pessoas que haviam morrido. A menina, quase que Jesus chegou no momento que ela morreu. Lázaro já faziam 3 dias, o negócio já estava meio
complicado lá. Mas, enfim, ressurreições onde o fôlego de vida retornou. É claro que houve todo um processo do aspecto, do ponto de vista do milagre para que isso acontecesse. Em Ezequiel foi algo diferente, foi uma visão. Só que essa visão estava fazendo um raio-x, um exame da situação espiritual do povo de Israel. Então era uma metáfora, um exemplo de como o povo de Israel, que estava vivo, seguindo a sua vida, embora no exílio, mas estavam mortos espiritualmente. Estavam se esquecendo, inclusive, de Deus, porque eles foram tão moídos, tão desconstruídos no processo de escravidão, por conta da desobediência, que eles estavam perdendo completamente a direção espiritual. E Deus então, através de vários profetas, não foi só Ezequiel, existem vários profetas que profetizaram no período do exílio babilônico. Então, através da boca desses vários profetas, Deus restaura a história de Israel. E essa palavra também veio ao encontro das nossas vidas. Porque da mesma maneira com que o povo de Israel desobedeceu e se afastou de Deus, nós constantemente desobedecemos e nos afastamos de Deus e experimentamos a amargura que é estar longe de Deus. A amargura que é estar fugindo de Deus. A amargura que é estar, muitas vezes, escravizado, envolvido por um governo tirano que governa muitas vezes a nossa mente, governa o nosso coração, governa as circunstâncias da nossa vida, quando nós confiamos meramente nas coisas desse mundo. A gente fica perdido. A gente fica como que ficou o povo de Israel, totalmente subjugado ao governo cruel da Babilônia. Aqui nesse texto, é um texto clássico, onde nós vemos Moisés, que foi talvez um dos maiores líderes do povo de Israel, que lidera o povo no exílio egípcio, quando o povo ficou escravo no Egito, e também, novamente, aquele povo foi provado e foi liberto por Deus, e Deus faz isso através da vida de Moisés e de outros líderes que sucederam Moisés, como Josué, Caleb, outro líder, né, que Deus utilizou aí na história de Israel para que eles chegassem até a terra prometida, a terra de Canaã, e pudessem ter a sua própria nação. Recentemente, não sei se tão recentemente, eu acho uns 4 anos atrás, Israel, o Estado de Israel, moderno agora, celebrou 70 anos de reconhecimento como Estado, de fato. Porque Israel, desde aquela época, vivia, né, numa inconstância na sua existência. Todo apertado ali, espremido por várias nações que não simpatizam com Israel e que constantemente oferecem muitos problemas, muitas dificuldades para Israel. Israel espremido, Israel um centro religioso das 3 maiores religiões do mundo, e sempre uma zona de conflito, e a gente vê isso nos noticiários o tempo todo. E alguns anos atrás eles celebraram 70 anos do Estado de Israel, e por isso eles fizeram grandes festas e grandes celebrações, e sempre atribuíram a sua existência e a sua perseverança
ao fato de que Deus tem olhado para Israel. O Evangelho traz uma boa notícia para nós, que Deus não tem preferência por Israel. A grande boa notícia do Evangelho é que Deus tem preferência pelo ser humano. Ele olha para todo mundo, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para as pessoas de todas as nações. E o que Jesus faz é apresentar, é ofertar a salvação para todo aquele que puder ouvir essa mensagem e para todos aqueles que crerem nessa mensagem. Então essa é a grande boa notícia. Moisés, como eu havia lido no início do culto, ele teve uma revelação especial de Deus. Moisés, como a gente sabe, aqueles que são fiéis aí na novela da Record, nas novelas da Record, você sabe qual que é a história de Moisés, né? Com toques cinematográficos. Moisés era um israelita, deveria ter morrido quando a Faraó ordenou que se matassem todos os meninos recém-nascidos do Egito, porque o povo hebreu estava ficando muito numeroso e forte, e Faraó temia uma revolução, um levante por parte dos hebreus. Então ele quer enfraquecer a nação dos judeus, então ele manda matar todos os homens e deixar as mulheres vivas. As parteiras lá não obedecem, né, a ordem de Faraó, elas preferem obedecer a Deus do que a Faraó. Isso é interessante, viu, gente? Uma lição para nós aqui. Sempre na hora que a gente tiver que tomar uma decisão, mesmo que o nosso pescoço, a nossa cabecinha esteja em jogo, é melhor obedecer a Deus do que ao homem, tá? Fica a dica para nós. Elas obedecem a Deus e elas preservam a vida daquelas crianças. E uma daquelas crianças é Moisés. Aos 3 meses de idade, bichão, grandão, gordinho, querendo falar já, querendo ter conta no YouTube, no Facebook, com 3 meses, fazendo barulho. Não dava para esconder mais o menino. Ela teve a ideia de colocar ele dentro de um cestinho, calafetar, um barquinho, né? Fez um barquinho e colocou no rio na hora que a filha do Faraó vinha tomar banho no rio. Ela não jogou ele lá para os crocodilos, gente. A gente vê no filme lá, aquele Moisés, príncipe do Egito lá, o cestinho pulando, o crocodilo querendo pegar o cestinho. Tudo mentira isso aí. Mãe nenhuma faria isso com seu filho. Ela pega e empurra o cestinho assim, ó, a filha do Faraó está ali, ela empurra o cestinho atrás da moita assim, ó. E a Miriam, que é a irmãzinha mais velha, vai acompanhando para garantir que ele ia chegar em segurança lá. Ele chega em segurança, a filha do Faraó se sente agraciada, sabia que era um menino hebreu. A Miriam chega perto e fala: "Oi, tudo bem? Eu conheço alguém que pode dar mamar para ele, você não vai nem precisar se preocupar com isso." Trouxe a mãe do Moisés, olha que beleza. Trouxe a mãe do Moisés. A mãe do Moisés criou ele até ele desmamar. E os meninos desmamavam lá pelos 12. Imagina, desmamava lá pelos 12, mais ou menos. Aí ele volta para ser filho da filha de Faraó e ele cresce como um príncipe no Egito. Ele comete um crime, ele mata um egípcio defendendo um hebreu e ele precisa fugir do Egito. Isso está tudo nos primeiros capítulos aí que eu não li. E Deus então vai e revela-se a Moisés e fala para ele voltar para o Egito. Ele já estava próspero, já tinha mulher, filhos, posses, e Deus o chama de volta para o Egito para que ele liberte o seu povo. Os 40 anos de Moisés no deserto até a experiência da sarça devem ser vistos como um processo de perda
da identidade e de rebaixamento da sua autoestima. Ele era um foragido e ele ficou nessa condição bastante tempo. O chamado de Deus ao incapaz Moisés, contudo, revela verdades extraordinárias, das quais só os íntimos podem desfrutar. Na verdade, o que eu quero propor aos irmãos nessa noite é descobertas pessoais pela experiência da intimidade com Deus. Quando nós entendemos que a gente foi resgatado por Deus, fomos resgatados da morte, da condenação eterna, através do que Ele fez lá na cruz, nós precisamos conhecer a Deus mais e mais, para que a gente possa, através dessa experiência de conhecimento e de convivência com Deus, a gente possa saber para onde a gente tem que ir e o que a gente tem que fazer. Para que a gente possa verdadeiramente entender qual que é o verdadeiro significado da nossa vida. Qual é o verdadeiro significado da nossa existência. Na verdade, é muito estranho que a gente desenvolva uma vida religiosa e a gente continue perdido. Alguma coisa deu errado, ou alguma coisa está errada. É muito estranho quando a gente chega num patamar onde a gente diz assim: nossa, eu já tenho 15 anos de conversão, mas eu ainda não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Ou outras crises até mais graves. Então, o natural, meus irmãos e irmãs, é que a gente, uma vez encontrados por Deus, Moisés estava perdido, mas ele foi achado por Deus. Estava com a vidinha dele lá, pastoreando lá as ovelhinhas, crescendo. O sogro dele era uma bênção. O homem não era nem crente, mas era uma bênção. Olha que coisa boa. Não era crente, mas era uma bênção. O Jetro era sacerdote pagão lá de Midian, lá não sei de onde, dos Cafundó. Mas era um homem sábio. Um homem sábio. E que abraçou Moisés e que deu condições para Moisés começar a trabalhar. Ele teve que aprender a mexer com essas coisas. Ele teve que mudar de profissão. Ele teve que aceitar o fato de que agora ele não era mais príncipe, coisa nenhuma. Agora ele ia ter que capinar terreno. Ia ter que cuidar lá do rebanho. Ia ter que cheirar a ovelha. E ovelha fede, gente. Pensa num bicho fedido. É ovelha. É fedido. Moisés teve que passar por esse processo de desconstrução, mas Deus o encontrou, amém? Ele me encontrou também, encontrou você, lá naquele deserto da nossa vida lá, quando a gente estava sem eira nem beira. Ele nos encontrou, Ele se apresentou a nós, Ele apresentou o seu amor, apresentou a sua salvação, para que a gente pudesse, a partir daquele momento, daquele instante, desenvolver uma nova vida e uma nova relação com Deus. Nesse caminho de descobertas pessoais, na nossa experiência de intimidade com Deus, nós precisamos desenvolver convicções. E a primeira convicção é que importa uma vida testificada por Deus, ainda que não seja testificada pelas pessoas. O que mais importa é você saber o que é que Deus aprova na sua vida. E não o que fulano, ciclano, beltrano aprovam. O que é que Deus aprova e o que é que Ele não aprova na nossa vida. Nós temos que ter essa convicção. Nos versículos de 1 a 9, a primeira objeção de Moisés é, na verdade, medo da rejeição. Quando Deus fala para ele: eu vou te mandar para o Egito e você vai chegar lá e vai anunciar para o povo que eu vou tirar eles de lá para que eles me sirvam. A primeira preocupação de Moisés foi: ninguém vai acreditar em mim.
Você já se viu nessa situação ou não? Já? Ninguém vai acreditar em mim. Imagina que eles vão dar ouvidos para mim. Moisés estava preocupado, ele estava com medo de não ser aceito, de ser rejeitado. Por isso a incredulidade, por isso ele não acredita no chamado de Deus para a sua vida. E a resposta de Deus com 3 sinais que se apresentam sem nenhuma garantia de sucesso é uma afirmação da possibilidade de rejeição e um desafio de fé em Deus, mesmo diante da rejeição das pessoas. Deus fala assim, eles vão te rejeitar mesmo. Verdade, você tem razão. Mas vou te dar esse recurso. Pega a sua vara, um cajado, né? Não era bem um cajado, mas era uma vara de apoio. Joga ela no chão. Ele jogou no chão, ela se tornou uma serpente. De verdade, gente. E ele correu dela. Aí Deus fala, agora pega a serpente pelo rabo. Ele pegou ela pelo rabo, voltou a ser o cajado. Pensa que ele ficou impressionado? Ele estava tão incrédulo, que ainda assim ele reforçou, mas ainda assim eles não vão acreditar em mim. Aí Deus fala para ele, olha, pega a água do rio, joga na terra. A água vai se tornar sangue. Põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito, a mão dele sai leprosa. E aí Deus fala, coloca de novo e a mão fica curada, fica sã. Todos esses elementos demonstram que Deus age nas nossas vidas através dos processos humanos, através das circunstâncias difíceis, através das adversidades, mas que para todos esses desafios nós temos que dar um passo adiante pela fé. Nós temos que nos lançar pela fé adiante, em obediência à palavra de Deus. Na intimidade as pessoas são importantes, mas não para sermos aceitos por elas. Quando nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com Deus, as pessoas passam a ter um valor diferente para a gente. Porque quando a gente passa a ter intimidade com Deus, a gente passa a prestar atenção nos mandamentos de Deus. Observar os mandamentos de Deus. Observar não é só saber. É saber e agir em conformidade com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus manda. Então, quando a gente está em intimidade com Deus, a gente sabe que Jesus diz assim, amem os vossos inimigos e orem por eles. Ah, Jesus, essa parte eu não gostei. Não vou fazer, não. Não, quem está em intimidade com Jesus, quem conhece a Jesus, não vai pensar dessa maneira, ele vai se esforçar. É fácil? Não é, claro que não. Apesar que eu não tenho inimigo. Você tem inimigo? Talvez você tenha, eu não tenho. Se eu tenho, eu não conheço. Precisa se apresentar, chegar para mim e falar, pastor, sou teu inimigo. Aí eu vou começar a focar minha oração para amar essa pessoa e orar por ela, né? Mas a palavra de Deus diz isso. Que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Que nós temos que perdoar. Olha que absurdo que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. Que a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que nos maltratam. Aqueles que fizeram alguma coisa de errado contra nós. Que a gente tem que perdoar. Que a gente tem que deixar ir. Liberar. Deixar seguir adiante. Largar essa corda do remorso, do rancor, da raiva, do ódio. A gente tem que soltar isso e liberar essa pessoa. E se possível dizer para ela, falar, olha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tenho mais nada contra você. Não tenho mais nenhum sentimento ruim contra a sua vida. Nós temos que ter convicção de que o que importa é que Deus
nos aprove, não necessariamente as pessoas. Em Atos 5, 29 a 32, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então Pedro tinha essa convicção. Pedro diz, ele conclui: a nossa prioridade é obedecer a Deus. Então, que me pode fazer o homem? Que me pode fazer o homem? Na intimidade somos aceitos por Deus e aceitamos as pessoas como são. Faz sentido isso para você? Não, né? Claro que não. É estranho para nós, porque a nossa carne não deixa, nossa vaidade não deixa, a nossa maldade não deixa. É totalmente estranho isso aqui para nós, mas é o que deve acontecer. Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Só Jesus que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e também pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é o Estevão, o primeiro diácono da história da igreja, que diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E ainda diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pôde dizer também: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nós sabemos o que aconteceu com Estevão, né? Nós sabemos em que contexto que ele disse essa última frase. Ele estava sendo apedrejado em praça pública por ser uma testemunha fiel de Cristo Jesus. Mas isso é difícil para nós, né? Ele era um diácono. O Pedro era um apóstolo. Então eles eram mais poderosos do que nós. Não é isso. Não é assim. Na verdade, todos eram discípulos de Jesus. E o que Deus requer de mim e de você é nada mais, nada menos que eu e você sejamos discípulos dele, de igual modo, de igual maneira. Então nós temos que ter convicção. Certa feita, Jesus passando por Samaria, os discípulos foram adiante, um grupinho de discípulos foi preparar pousada. Batedores, né? Foram na frente. Nós vamos arranjar tudo, Jesus, fica tranquilo. Quando o senhor chegar, já vai ter onde ficar. Chegaram lá em Samaria, os samaritanos detestam os judeus, só receberam porta na cara. E aí chegaram para Jesus e falaram: Jesus, eles não querem a gente aqui não. O senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e queime tudo esses miseráveis aqui? Está lá na Bíblia. Miserável é comentário meu, mas o resto está na Bíblia. Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito sois. Quase que Jesus chamou eles de palmeirenses. Quase que Jesus chamou eles de palmeirense. Mas ele disse para os seus discípulos: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, isso não tem nada a ver com a gente. Esse tipo de sentimento de vingança, de revanche, de violência, não tem nada a ver conosco. Aquele que é movido pelo Espírito de Deus, ele aceita as pessoas do jeito que elas são. Tudo bem, eles não gostam da gente,
Bata a poeira dos pés. Jesus fala isso. Bate a poeira dos pés. Se ninguém receber vocês, bate a poeira dos pés e vai embora. Por que tem que maltratar? Por que tem que ficar magoado? Por que tem que querer vingança? Por que tem que querer se valer da fé ainda? Como se Deus ouvisse e atendesse oração ridícula, absurda. Gente, Deus não tem tempo para isso não. Se você está orando desse jeito, perdendo o seu tempo. Deus não vai atender, não vai ouvir oração ridícula, absurda, que não tem nada a ver com o evangelho, que vai só demonstrar que você não conhece a Deus. E eu acho que a caixa de mensagem de Deus deve estar cheia, porque os cristãos nos últimos anos aí só estão fazendo orações absurdas, aberrantes, desprezíveis, que eu acho que pode ser que desperte a ira de Deus e não a misericórdia dele. Na intimidade descobrimos que estamos seguros no amor de Deus. O amor de Deus é suficiente. O próprio Filho lá na cruz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Paizinho, Paizinho querido. Somente alguém que é íntimo de Deus pode se referir ao Pai num momento onde aparentemente o Pai o havia abandonado. Somente quem conhece o Pai como Ele é pode dizer uma coisa dessa. E dos outros, dos pecadores, dos seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter convicção. Na nossa relação com Deus, a gente tem que ter convicção de quem Deus é e de quem nós somos. Nós temos que ter também consciência. Não há capacidade que não seja dádiva graciosa de Deus. Eu e você não temos capacidade nenhuma. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós recebemos de Deus. Então não deve haver espaço na vida do cristão para vaidade. Não deve haver espaço na vida do cristão para autoconfiança. Não deve haver espaço na vida do cristão para soberba, orgulho. Você vai ter orgulho do quê? Eu vou ter orgulho do quê? Do nada que eu era antes de Cristo? Do nada que você era antes de Cristo? Porque se tem alguma coisa boa na minha e na sua vida, com certeza foi Deus que colocou. Com certeza é contribuição de Deus. Esses traços eu puxei de Jesus. O resto que não presta, pode ser que seja meu mesmo. Mas os traços, as qualidades todas, nós puxamos de Deus. Nós puxamos de Jesus. Amém? Nós temos que ter consciência, não há capacidade que não seja dádiva graciosa de Deus. Nos versos 10 a 12 do texto que nós lemos, a segunda objeção de Moisés, a segunda reclamação dele, o segundo argumento para não atender ao chamado de Deus, foi na verdade medo do fracasso, expressão do orgulho. A resposta de Deus em 3 perguntas que revelam sua soberania são uma afirmação da incapacidade que nos é própria, inerente, e um desafio de dependência desse Deus que tudo pode e a todos capacita. Afinal, Deus diz para Moisés: eu estarei com você. Não se preocupe, eu estarei com você. Na intimidade, reconhecemos as nossas limitações pessoais e assumimos como oportunidade de dependência de Deus. Irmãos, eu tenho que reconhecer que é extremamente desconfortável a gente se sentir dependente, não é? Dependente. É extremamente desconfortável.
também é uma coisa que a nossa natureza não aceita bem. A gente tem rejeição a isso, porque a gente quer ser independente, né? As crianças estão cada vez mais cedo começando a andar, dar os primeiros passos, escrever, ler. Uns gêniozinhos, né? Já estão nascendo com muita autonomia. O ser humano está evoluindo de uma forma assustadora. E não é natural para nós depender, mas nós somos dependentes e dependentes de Deus. E sendo dependentes de Deus e do projeto de Deus, projeto de vida de Deus para nós, nós também somos dependentes uns dos outros. Nós estamos todos conectados. Paulo vai chamar isso de corpo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. É Ele que governa. É Ele que determina como é que o corpo deve reagir, proceder. Então nós temos que ter essa consciência de que toda capacitação vem do Senhor. E a gente deve ficar feliz em saber que a nossa vida não depende só de nós. Isso deve ser maravilhoso, gente, para o cristão. Porque é um fardo a gente saber que tudo depende da gente, não é? Por mais que seja um fardo, a gente ainda acha melhor do que a gente admitir que depende de alguém. Agora, a realidade é que nós dependemos de alguém que é todo-poderoso. Eu não sou o dono, mas sou filho do dono, filho do rei. Isso é bom demais. Eu não me basto, eu não sou suficiente, mas eu tenho um Deus amoroso que se importa comigo, que conhece o meu coração, que conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, que sabe que sou incapaz e que mesmo assim me ama, que sabe que quando eu faço uma promessa, horas depois eu posso estar quebrando essa promessa, porque sou vulnerável, sou fraco, mas ainda assim Ele me ama. Então é maravilhoso depender de um Deus amoroso e justo, como é o nosso Deus. 1 Coríntios 4, 6 e 7 diz: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Paulo faz um trocadilho aqui com as palavras, na verdade para nos mostrar que nós não temos nada, nós não trouxemos nada para esse mundo. E também quando a gente morrer, a gente não vai levar nada desse mundo. E que tudo que a gente desfruta e toda a potencialidade que a gente desenvolve nessa vida, nós só o fazemos pela graça de Deus. Davi vai dizer isso lá quando ele escreve as crônicas, ele vai dizer a respeito das riquezas, ele diz: das tuas mãos eu recebi, e das tuas mãos eu te dou. Ou seja, nunca saiu das mãos de Deus, é tudo do Senhor. Nunca saiu das mãos de Deus, porque mesmo que Ele dê a mim ou a você, Ele ainda é soberano e Ele continua cuidando de tudo. É um mistério maravilhoso da soberania de Deus, do governo de Deus sobre a nossa vida. Na intimidade reside o segredo da humildade. Como bem afirmou Lutero, diante de Deus, cada um é forçado a abater a sua plumagem. Cada um é forçado a reconhecer que não é tudo aquilo que transparece.
que não é tudo aquilo, que é maquiagem, né? Que tem uma maquiagem que muitas vezes a gente quer utilizar para transparecer aquilo que a gente não é. Mas quando a gente é íntimo de Deus, a gente não se importa com isso. Pode usar maquiagem, viu, gente? É bonito. Fica... Né, Carol? Hoje a Carol chegou e falou, olha, caprichou no pó de arroz, hein? Não tem a ver com estética, tem a ver com o coração. Muitas vezes a gente maqueia o nosso coração, né? A gente usa as nossas expressões muitas vezes para maquiar aquilo que está lá dentro. Às vezes a gente está triste, mas a gente quer transparecer que está feliz, que está alegre. Às vezes a gente está alegre, mas está num ambiente em que a gente acha que não pode transparecer aquela alegria, porque senão alguém vai roubar a nossa alegria, alguém vai querer tirar a gente daquele estado de graça, como acontecia naquele mito grego lá do rei Policrates, né? O rei mais feliz da história. E ele tinha tanto medo de alguém roubar a sua alegria, que ele se auto-sabotava, para dizer assim, nossa, aconteceu alguma coisa ruim comigo hoje. Mas não tinha acontecido nada, dava tudo certo na vida dele. Mas ele tinha tanto medo porque ele acreditava que os deuses iam ter ciúme dele e iam acabar com a raça dele. E aí uma vez, ele simulou uma desgraça. Ele estava numa pescaria com os seus súditos lá e ele derrubou o seu anel dentro do mar. E aí ele ficou triste, ele chorou, ele deu um piti lá, um ataque de pelanca, e para dizer para o reino todo que tinha acontecido uma desgraça com ele. Aí à noite o cozinheiro veio servir um banquete para ele. Quando ele abriu o peixe, o anel estava lá dentro. E aí ele teve que contar para todo mundo que, mesmo ele querendo que acontecesse alguma coisa ruim com ele, ele era tão agraciado, tão feliz, que ninguém conseguia roubar a sua alegria. Muitas vezes nós temos essa síndrome de Policrates. Às vezes está tudo bem com a gente, mas a gente se sabota, porque a gente tem medo da inveja das pessoas, ou tem medo que alguém possa ter ciúmes da nossa felicidade e tentar alguma coisa contra a nossa vida. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não precisamos temer esse tipo de coisa. Na intimidade reside o segredo da humildade. Na intimidade descobrimos que não estamos à mercê das nossas imperfeições. Eu e você somos imperfeitos, mas nós não estamos escravos das nossas imperfeições. Nós podemos contar sempre com a graça de Deus. E por fim, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, nós temos certeza, nós temos convicção, nós temos consciência e nós temos certeza. Ninguém é autossuficiente ou desprezível. Dependemos uns dos outros. Os versos 13 a 17 diz, a terceira objeção de Moisés é, na verdade, medo da responsabilidade. Ei, palavra difícil, palavra complicada, medo da responsabilidade. Por isso a insubmissão. Por isso a insubmissão. A resposta indignada de Deus é, por um lado, valorização de Moisés no projeto de libertação e a alternativa de Arão como um auxiliador. Arão vai ser o seu intérprete. Você não sabe falar? Você não sabe como se expressar? Alguns biblistas interpretam essa justificativa de Moisés dizendo que ele era gago, que ele tinha uma certa dificuldade com a dicção. Outros dizem que ele tinha mesmo um linguajar pesado, ríspido. Mas tudo isso é especulação. A Bíblia diz, Moisés diz, sou pesado de língua, né? E o texto diz também que Deus coloca Arão, seu irmão, como a sua boca. Romanos
12, 3 a 8 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Na intimidade, descobrimos que não somos desprezíveis, embora sejamos incapazes. Para Deus, eu acho que a gente é sempre criança. Somos sempre imaturos. Sempre inconstantes. Não temos controle emocional, não temos controle das nossas emoções, não temos controle nos nossos relacionamentos, não temos controle dos saberes, a gente não domina nenhum assunto. Disse mais o Senhor a Moisés em Números 8, 23 a 26. Isso é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Ou seja, nós sabemos que não somos insubstituíveis. Todos nós temos limitações e todos nós podem ser substituídos, podemos e devemos ser substituídos. E a gente não deve ter medo disso. E a gente não vai deixar de fazer parte do corpo por causa disso. Mas vai ter uma funcionalidade num determinado período, mas sempre teremos utilidade no reino de Deus. Na intimidade descobrimos que não estamos sozinhos e nem estamos esquecidos. Por fim, irmãos, em Cristo Jesus, as descobertas que decorrem da experiência da intimidade tornam-se ainda mais evidentes. Como prova do amor de Deus, Jesus Cristo conduz-nos graciosamente pelo poder de seu Espírito e a todas essas descobertas fascinantes que são, ao mesmo tempo, alegria e compromisso, segurança e coragem, descanso e missão. Principalmente quando nós vislumbramos a nossa salvação, vislumbramos a nossa vida eterna, vislumbramos o fato de que a vida aqui nesse mundo é passageira. E muitas vezes nós estamos gastando toda a nossa energia para a gente continuar vivo aqui. E a gente se esquece da eternidade. Às vezes os nossos medos e os nossos temores estão mais relacionados com aquilo que pode afetar a nossa vida física, o nosso corpo, e não aquilo que afeta e pode afetar fatalmente o nosso espírito. Que possamos buscar no nosso relacionamento com Deus crescimento. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não depende do seu líder, isso não depende do seu vizinho, isso não depende do seu pastor, não depende da sua igreja. A relação que Deus quer que seja desenvolvida não é a minha relação com a religião,
Não é a minha relação com o serviço na igreja ou no reino de Deus. É a minha relação com Ele. Todas as outras coisas são secundárias. Todas as outras coisas são transitórias. Todas as outras coisas são mutáveis. Mas a nossa relação com Deus é a prioridade. Amém? Vamos orar sobre isso? Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre mim e sobre a tua igreja nessa noite. Pai, a palavra intimidade soa, quando falamos do nosso relacionamento contigo, como algo tão desafiador. Às vezes algo tão distante, porque nós temos uma dificuldade tremenda de crer. Nós temos uma dificuldade tremenda de ouvir o Senhor falando com a gente, através das Escrituras, através dos nossos momentos de silêncio e de oração. Nós temos uma dificuldade tremenda de ouvir o Senhor, até mesmo através da pregação, do anúncio da palavra. Nós temos uma dificuldade tremenda de ouvir o Senhor através do outro, através do nosso irmão. Por isso nós queremos te pedir a tua bênção, pedir a tua direção, pedir que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, pedir que o Senhor derrame sobre nós da convicção, da certeza de que somos filhos e filhas amados pelo Senhor, e que o que o Senhor quer é que nós vivamos integralmente uma vida abundante com o Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Acho que nós vamos ter alguma coisa diferente aqui, que eu não estou sabendo de nada. E sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas sem um pai que não te deixará, mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade
arde no coração. Mas sem um pai que não te deixará, mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você. Meu pai é carteiro, mas não é muito. Meu pai me ajuda em qualquer situação. Meu pai é generoso, legal, carinhoso. Meu pai é legal e me ajuda nas tarefas. O meu pai é muito feliz, então eu acompanho o pai feliz. Te amo, meu papai, te amo muito. Eu picato e te amo. Meu pai é legal e bonito. Eu te amo. Peraí. Então, vem falar. Vem? Não quer falar? Deixa ele sem falar. Me colocaram nessa enrascada aqui, irmãos. Eu sou a única criança de 30 anos aqui. Bom, o meu pai, ele é uma pessoa muito correta, né? Chega a ser até um defeito, dá até raiva, né? De tanto correto que ele é. Porque ele é uma pessoa que, se você marcar 8h30 com ele, você tem que estar 8h30 lá, porque se passar 30 segundos, ele já fica bravo, já emburra, já acaba com a viagem, que você tinha, o passeio que você previu, né? Combinou com ele. Se atrasar um boleto, então, meu Deus do céu, ele perde o sono, né? Eu falo, Deus, por que eu não puxei isso do meu pai? Mas talvez eu acho que é uma coisa que não puxa, né? Eu sou totalmente ao contrário. Mas ele também é uma pessoa muito do morde a sopra. Você fala alguma coisa, você faz alguma besteira, ele vai falar, vai doer seus ouvidos, mas depois ele vai te ajudar, depois ele vai e abraça. Ele é desse jeito, então quero falar para ele que eu amo ele e Deus, muito obrigado a Deus por essa oportunidade, né, de estar homenageando ele. E é isso. De todo presente do mundo não existe coisa melhor que sentir o seu amor, que é bem maior. Você que me encanta com carinho e aconchego. Educação e amor, dou-lhe todo meu apego. A você que me escuta num abraço, me alerta em mãos firmes, me segura, com um sorriso me Tem pai que é como sol. Meu pai, eu amo você e o pecado e te amo, meu pai e o pecado que tá aqui, te amo. Sempre ele te ama de montão. Meu pai é muito bonito e estiloso. E sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas sem um pai que não te deixará, mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar. Feliz Dia do Pai! Morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim. Cada jornada
caminhada que percorremos, encontramos almas tão preciosas que parecem ser um presente direto de Deus. São esses seres únicos que preenchem nossas vidas de maneira tão completa e inigualável. Mesmo que o tempo os tenha tornado invisíveis aos olhos, sua presença vive em cada fotografia, em cada lembrança e até mesmo nos nossos sonhos mais profundos. Eles continuam conosco, envolvendo-nos com o mesmo amor de sempre, oferecendo o abraço seguro que nos guia em todas as horas. Neste dia especial, queremos lembrar que o amor do Pai Celestial brilha sobre todos os papais, enchendo seus corações com a mesma luz que eles nos proporcionam. Assim como um farol que orienta os navegantes em mares tempestuosos, o amor paternal ilumina nossos caminhos, nos dando coragem para enfrentar qualquer desafio. Parabéns, papais! Seu legado é eterno e suas virtudes nos motivam a sermos melhores a cada dia. Feliz Dia dos Pais! Que bênção, né, gente? Glória a Deus, né? Vamos ficar em pé, gente? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Quero agradecer a presença do irmão Roberto, da irmã Regina, do Emerson, também da Lúcia. Deus abençoe a vida de vocês. Uma alegria tê-los aqui nesse domingo, né? Um domingo tão especial. E que Deus abençoe ricamente, né, a vida de todos os papais e os capacite, os dê sabedoria, enche o coração deles de amor. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e depois, ao longo da semana, a gente vai veiculando os nossos avisos e aquilo que os nossos alvos, né, de oração, os nossos projetos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai. Tu és aquele Pai perfeito de fato, que não falha. Tu és aquele que nos inspira a sermos pais também, cuidar de gente, cuidar de pessoas. Tem tanta gente aqui, inclusive mulheres, que exercem a paternidade também. Que o Senhor possa abençoar, renovar o ânimo e a esperança de que os nossos filhos e as pessoas para quem nós somos exemplo, elas reproduzirão aquilo que nós temos vivido na nossa intimidade com o Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós, abençoa essa semana que está entrando, que o Senhor nos dê graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder, a presença do Espírito Santo, seja contigo, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado, abrace os papais que estão aí presentes. Vamos na paz do Senhor.